Olá, lindas! Como é que vocês estão hoje? Esse é mais um vídeo do canal Veri nas Nuvens. Eu me chamo Veridiana Lute e hoje a conversa ela começa com uma pergunta que eu quero que você se faça por um segundinho assim. Você já parou pra pensar a quantidade de dados que você produz um diazinho da sua vida? Vamos lá conversar? Como a gente falou no vídeo anterior, né? A gente vive numa era digital, 2/3 da população brasileira tem acesso à internet. Nesse mesmo estudo do IBGE, que vai estar disponível aqui embaixo também, assim como estava no vídeo anterior, se você não assistiu, clique aqui. Fala também que quase 99% do nosso acesso é realizado via smartphone. O seu celular, ele sabe, se você usa, né, obviamente, a hora que você acorda, a hora que você mexe mais nele, mexe menos. Ele tem o microfone dele ligadinho. Ei, Siri! Eu não sei como responder a isso. Tanto que a gente tem casos de pessoas que falaram sobre alguma coisa e logo depois aparece um anúncio. O simples ato de você acessar o seu Instagram e olhar a sua timeline, você já está produzindo dados. Tem um documentário muito interessante da Netflix, Privacidade Hackeada. Esse documentário, ele entrevista o David Carroll, que basicamente falando assim, só para não contar muito do filme, ele tá processando o governo dos Estados Unidos depois das campanhas que aconteceram do Trump, que ele foi eleito. Não posso dizer que aconteceu, porque não foi julgado o que aconteceu, mas esse documentário trata sobre a Cambridge Analytica, que é uma agência de análise de dados, que também tem a ver com o Brexit e com as eleições do Trump. Todos os dados que você produz, por mais que você não os veja, eles vão para algum lugar. A Samsung tem os dados do aparelho Samsung, tem o Facebook, tem o Instagram. Todos esses dados vão para algum lugar. O que são feitos com esses dados? Se a gente não sabe nem para onde a gente vai, como é que a gente vai saber o que são feitos com eles? E é isso que acontece na Cambridge Analytica. É uma investigação que demonstra que a Cambridge Analytica, ela fez por meio daquele aplicativo russo, aquele de envelhecimento que tempo atrás aqui a gente usou de novo. Quando você baixava o aplicativo para usar aquele filtro para ficar mais velho, você autorizava que o aplicativo tivesse acesso a todos os seus amigos e amigos dos seus amigos. E dados, tá? Dados total no Facebook. Eu, Veridiana Lute, tenho 300 amigos. Eu fiz esse teste, esse filtro, usei esse filtro de mais velho e dei o aceite. Meus 300 amigos podem não ter dado aceite, mas eu liberei o acesso da informação deles. A Cambridge Analytica fez esse caso para poder puxar os dados das pessoas e tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos foi usado para segmentar os públicos. Então, o que eles entenderam? O Trump, que é uma coisa que fala bastante, as campanhas do Trump, elas foram condicionadas para os eleitores que estavam em dúvida entre ele e a Hillary Clinton. O que eles fizeram? Começaram a bombardear esse grupo de pessoas segmentada, que era um grupo específico, com um monte de matérias que falavam as famosas fake news, falando da Hillary, que ela apoiava tráfico, falaram um monte de coisa. E qual foi a ideia disso? Então eles segmentaram essa produção de conteúdo especificamente para esse grupo em dúvida, para que esse grupo em dúvida tenha certeza de que não é na Hillary que eles têm que votar. Votar, no caso, né? Votar não precisa votar, não. Essa estratégia, ela foi a mesma usada para o Brexit, que foi, né, votado, acho que foi ano passado ou no retrasado. Que fizeram a mesma coisa, segmentaram os eleitores os londrinos, né, os ingleses, que não tinham se posicionado de nenhuma forma e bombardearam eles de conteúdo para que eles votassem a favor. Aqui no Brasil existem suspeitas que aconteceu algo parecido com o nosso atual presidente. Eu mesma fui alvo de algo assim em relação a ele, porque em 2017, mais ou menos, começou a aparecer entre as sugestões de pessoas para eu seguir no Instagram, o Bolsonaro. E assim, fora Bolsonaro, eternamente, ele não também. Não faria sentido aparecer isso pra mim. Isso apareceu uma vez, eu apertei no xizinho. Apareceu 2 vezes, eu apertei o xizinho, não apareceu mais. Lembra que a gente falou no vídeo passado sobre responsabilidade, sobre você ser responsável por aquilo que você consome.
Isso tem uma linha bem complexa na internet. Porque eu, como empresa, posso te atingir com conteúdos se eu souber fazer isso de outra forma que não seja necessariamente você querendo. Só que eu preciso te convencer a lei, de qualquer jeito. Tudo bem. É esse que é o ponto. Lembra que eu falei assim, presta atenção no que você vê, no que você lê. E quando eu digo isso, eu também quero dizer, seja responsável também pelo que passa pelo seu celular. O David Carey fez uma frase que ele é muito boa. Ele fala assim, os dados não evaporam. E é verdade. Não é porque a gente não vê os dados, porque não fica com uma caixinha assim, com todos os dados ali, esperando você, que isso quer dizer que eles não existem mais. Alguém tá ficando com os seus dados, com os dados de todo mundo. O mundo inteiro, o planeta inteiro produzindo dados, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões, tá indo pra onde? Não evapora, não some. Então, alguém tá usando eles. E é por isso que você precisa questionar. No documentário Privacidade Hackeada, o David Carey, ele tá processando, como eu falei no comecinho, ele tá processando o governo dos Estados Unidos, porque ele conseguiu descobrir que ele foi um dos estadunidenses que teve os dados vazados por conta desse filtro de envelhecimento do Facebook. E ele tá querendo direito, ele quer ter acesso, isso no documentário, ele quer ter acesso aos dados dele. O que, se a gente parar pra pensar, seria muito justo. Não seria justo a gente ter acesso aos nossos próprios dados? Eu não sei o que eles fazem comigo. E olha que assim, eu trabalho analisando dados, eu sou formada em jornalismo, eu trabalho com marketing, eu vejo dados de milhões de pessoas e eu não sei o que são feitos com meus próprios dados. Eu não sei pra onde eles vão. E isso interfere diretamente na forma como eles podem ser usados contra ou a favor de mim. No livro A Lógica do Consumo, o Martin Lisson, ele fala sobre neuromarketing. E ele fala que, assim, o neuromarketing, ele faz uma analogia com o martelo. O martelo, ele pode ser usado para bater um prego ou ele pode ser usado para matar. E ele faz essa analogia com o neuromarketing porque é muito comum você ouvir assim, o marketing fica inventando o desejo, fica não sei o que, fica me obrigando a querer comprar. E nesse livro que ele fala sobre o consumo, ele fala, o neuromarketing, ele pode sim ser manipulador. A gente consegue, é possível manipular uma pessoa, fazer com que um simples desejo de algo se torne uma essencialidade com linguagens e blá, blá, blá. Isso eu posso falar em outro vídeo futuro, mas não vamos falar sobre isso. Qual que é a questão? Esses dados, eles podem ser usados, assim como o Martin Lisson fala, a nosso favor. O que ele fala no livro? Ele fala assim, seria interessante, é interessante, que todo mundo saiba da existência do neuromarketing. Ele diz que é preciso uma educação e é preciso transparência. E isso, assim, eu peguei a analogia dele, mas é uma questão óbvia. A gente precisa saber mais das coisas, a gente precisa ler mais das coisas, a gente precisa se informar mais sobre as coisas. E por isso também que eu fiz o meu canal. Porque como eu sei de algumas coisas, algumas informações, e eu sempre quis fazer um projeto assim, esse canal, o Ver nas Nuvens, ele passou a existir exatamente por isso. É um propósito de vida, eu quero ajudar as pessoas a refletirem. Então, eu queria que vocês refletissem. Quando ele fala de ser algo bom, isso também quem fala é o Yuval Harari. Eu não sei se é nesse Uma Breve História da Humanidade Sapiens ou se é no Homo Deus, eu acho que é no Homo Deus. Que ele fala que no futuro, já estamos agora, né? Quase, mas vamos lá. Vai ser possível, já é possível. Você pode fazer um exame genético que vai analisar todos os dados da sua essência, vai dizer pra você as chances de doença que você pode ter, de que você não pode ter, de doença de filho, blá 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 blá. E isso é o lado bom. O que seria esse lado bom? Aparecerem anúncios pra mim que são assuntos interessantes pra mim. Nada mais justo. Então, se eu como empresa, eu tenho uma empresa de maquiagem e a minha empresa de maquiagem é bastante segmentada. Ela tem uma linha de produtos veganos, ela não tem muitas cores. Então, o que é isso? Não é todo mundo que vai comprar a minha linha de produtos veganos. Então, eu preciso conversar diretamente com essa pessoa que compra a minha linha de produtos veganos. Só que, atualmente, existe a coisa chamada remarketing, que é aquela porcaria de anúncio que fica tagueando em tudo quanto é canto. Você entra num site pra procurar um tênis, sim, que é tênis faz pra caralho isso. Você entra num tênis lá, fica o resto do mês inteiro, porque o retagueamento pode ser até 30 dias, aparece naquele mesmo anúncio em várias coisas. Por quê? Porque eles querem falar pra você, compra. E aí também vamos para responsabilidade 1.
Você sabe que você foi ali, você procurou, mas você quer realmente comprar, você quer realmente aquilo ali. Como é que aquilo ali chegou em você? A partir dos seus dados. Quando você clica num produto, existe uma coisa chamada cookie. Sabe quando você aceita? Hoje se tornou obrigatório, isso foi uma das coisas interessantes, se tornou obrigatório faz alguns anos, acho que faz uns 3 mais ou menos, aparecer aquela faixinha de esse site utiliza cookies, blá 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 blá, aceita. Aí você aceita. Por quê? Porque esse aceito você tá liberando os cookies daquele site de entrar em. Caiu aqui um pouquinho, mas a gente dá um jeitinho, pode deixar. Foi. Você dá o aceito, então, quando você tá fazendo compras, tá lá comprando, aí você achou um tênis bonito, aí você clicou nesse tênis, e depois você falou, eu não quero esse tênis, e você fechou a janela. Nesse exato momento que você clicou no tênis, um cookie é colocado no seu navegador. E ele vai ficar ali ativo pelos próximos, depende de dias, até 30 dias pode ficar. Então, toda vez que você entrar num site que tem a liberação de anúncios e que aquela empresa específica faz anúncios, vai aparecer para você. Por que que isso? Tem uma questão muito importante na internet que é a chamada experiência do usuário. Então, qual que é a ideia? É eu não te incomodar. Então, teoricamente falando, se você olhou aquele tênis, você se interessa por aquele assunto. Então, eu, empresa, vou ficar te bombardeando com aquilo até você comprar. Quais são os erros disso? Às vezes você já comprou o pedido, ou já comprou aquele item e ele continua aparecendo para você. Às vezes você já comprou, pagou mais caro e ele aparece promocional para você. Às vezes você não quer comprar e se sente pressionado, porque o tempo inteiro aparecendo aquele anúncio. E tudo isso acontece no seu cérebro se você não refletir, sem você perceber. Então, pode acontecer de você comprar mais coisa que você não queria comprar. Pode acontecer milhares de opções. Então, qual que é a grande questão? Os dados, eles vão existir. Não tem como a gente viver fora desse mundo de dados, dessa era digital. A não ser que você vá morar num lugar afastado, sem internet e fique lá sozinho e não conviva com outras pessoas. Não pode ter mídias sociais, não pode ter Facebook, não pode ter Instagram. Porque a gente vive numa realidade cheia de câmeras, as câmeras são digitais, estão nas nuvens. Então até você andando na rua você é gravado e esse conteúdo pode sim ser usado. Por isso que a gente precisa parar um pouquinho para pensar e a gente tem que começar a cobrar as coisas. Como a internet, como a gente falou no vídeo passado, é uma coisa nova, a gente tá aprendendo as coisas agora. A gente tá aprendendo bem ruim ainda, bem engatinhando. E quando a gente tá aprendendo as coisas que a gente faz, a gente erra. Mas, pra gente não errar constantemente e deixar de aprender, o que a gente precisa fazer? Refletir. E é por isso que eu vim aqui conversar com vocês. A gente tem que começar a cobrar mais ações das pessoas eu digo de quem toma a decisão mesmo. É preciso ter uma leis da internet melhores para proteger a gente. É preciso que a gente entenda melhor como a internet funciona. E quando eu digo a gente entenda melhor, é a gente saber as milhares de coisas que ela faz com a gente. Os anúncios funcionam. E isso não só as pessoas que trabalham, que vendem coisas. Porque se você sabe, a chance de você ser impactado de forma negativa, ela acaba se tornando menor. Porque você vai questionar. Você não quer aquele anúncio várias... Eu, por exemplo, eu já sei quais são as lojas que tem muito desse anúncio tagueado. Então eu não entro nelas. Ou se eu entro nelas, eu uso o quê? Eu uso o navegador anônimo. Porque dali ele não põe cookie, porque você está navegando no anônimo. A ideia mesmo não é você falar, nossa, mas pra onde vão meus dados? Eu não quero mais viver nesse mundo de dados, blá blá blá. Tá, vamos lá. Os dados, eles ficam basicamente, dizem, não sei se é verdade, tem as maiores empresas tipo Facebook, Instagram, que tem navios gigantescos, completamente refrigerados lá no polar, lá no Ártico, só de computadores com dados. Que ali eles colocam todos os dados. Tem um filme com a Emma Watson, dá pra entender bem o que ela tá falando se a gente pensar agora aqui. Que ela trabalha numa mídia social, é tipo um Facebook. E aí ela participa de um protótipo, alguma coisa assim. E mostra muito o poder que os dados têm, sabe? Porque você não tá vendo, mas pode ser usado contra você sem você perceber. Será que você parou pra pensar nisso? Será que você sabe disso? Será que eu tô falando pela primeira vez ou eu tô falando uma coisa que você já ouviu várias e várias vezes? Se você já sabia disso,
tá tudo bem. Quem sabe eu espero ter adicionado alguma coisa adicional, uma informação adicional, uma coisa boa. Mas, se você não sabia e sabe de alguém que não sabe, ou que seria interessante, compartilhe esse vídeo com seus amigos. A gente tá aqui no começo desse canal. Então, toda ajuda é sempre válida. Dá um like, porque, pô, tem um trabalhão aqui, né, meu? Vou lá estudar, vou ler os livros, tudo.